pessoa linda! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Borboletando Podcast. Borboletando é apresentado por mim, Esther Samara, e produzido pela agência Lançadoria. E o nosso objetivo é levar a você informação, conhecimento e inspiração através de histórias reais de vida. E hoje nós vamos falar sobre a importância do movimento com a fisioterapeuta, a Bia Azevedo, ela que é especialista em terapia manual, mestre em reabilitação e desenvolvimento funcional, com experiência com atletas de alta performance, com mais de 7 anos de experiência. Então, o bate-papo vai ser muito bom. Bia, seja bem-vinda ao Borboletando. Obrigada, Esther. Primeiramente, agradecer a você pelo convite, né? Então, eu sou a Beatriz Azevedo, eu tenho 28 anos, apesar aí que você falou que eu tenho 7 anos de trajetória profissional. Tenho 28 anos de idade. Novinha, com bastante experiência. Sim. Eu me formei com 21, na verdade. Entrei para a faculdade com 17 anos. Então, saí do ensino médio, já entrei na graduação. E aí, da graduação, já fui para o mestrado também. Então, como experiência profissional, foi uma intensidade muito alta aí nesses últimos 7 anos. Olha, que legal! Então, com 17, você já sabia o que queria fazer. Exato. Isso, no meu primeiro ano de ensino médio, eu já decidi que eu queria fisioterapia. Eu falo que é bom, porque realmente eu me encontrei na profissão, né? Falo que, graças a Deus, o meu propósito profissional foi conquistado, mas também eu não tinha outra opção. Era só fisioterapia e boa, né? Mas foi muito bom isso. Mas por que você diz isso? Quando você... Vamos voltar um pouquinho. Conhecendo a Beatriz Azevedo, e você decidiu que ia fazer fisioterapia quando? Na verdade, Esther, eu sempre fui da área esportiva, sempre gostei de esporte, sempre joguei tênis, joguei vôlei, jogava futebol, então eu queria alguma profissão que me vinculasse com o esporte e também estar envolvida, né, nessa parte tanto de preparação de atleta, como na parte de recuperação dos atletas. E no ensino médio, que a gente começa naquela fase de querer buscar uma profissão, eu vi na fisioterapia uma oportunidade de estar dentro dessa parte esportiva, né? Então, lá já decidi, no meu primeiro ano do ensino médio, eu ainda jogava tênis, jogava vôlei, e eu precisei de fisioterapia uma época e gostei da profissão. Eu falei, quero fisioterapia. Você vai perceber que eu sou um pouco decidida, né? Assim, muito intensa nas minhas decisões. E aí eu falei, não, fisioterapia. E foi meu primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio, totalmente focado em fazer o vestibular para fisioterapia. Aí eu fiz o vestibular, passei e já fui para a graduação. Isso é interessante, porque a maioria das pessoas que gostam de esporte, eles vão para educação física. Sim, sim. Eu tinha uma dúvida sobre educação física e físio. Sinceramente, tinha um pezinho ali numa canoa em uma e na outra. Só que eu via na físio um momento de estar junto com o atleta, né? E uma parte mais de reabilitação, de recuperação. Já a educação física, a gente vê que ela entra mais na parte de preparação física, né? Então, você tá com o atleta ou, né, com uma pessoa de vida diária que pratica esporte, mas para prepará-lo para fazer aquela atividade. E eu queria algo um pouco além, assim, sabe? Uma parte, eu falo que a fisioterapia ela é muito legal por causa disso, né? Nós somos profissionais do movimento, porém, a gente tem um foco em restaurar a função, reabilitar. Então, era um pouquinho além do que a educação física ela proporcionava. Então, eu vi na fisioterapia uma oportunidade de ajudar nesse sentido mesmo, um pouco mais intenso ali, sabe? É muito interessante ouvir essa diferença, porque nós aqui desse lado que somos leigos, a gente não entende muito, né? E quando você fala esporte, educação física, mas a fisioterapia realmente é importante. A gente pensa, às vezes, no fisioterapeuta só cuidando de idosos ou de uma pessoa que sofreu uma fratura, uma pessoa que está com uma dor nas costas, alguma coisa, mas vai muito além, como a parte esportiva que é a que você atua hoje. Exato. Eu falo que a físio, ela é uma profissão muito legal porque você pode ir para vários segmentos, né? Como você citou, a gente tem a parte ortopédica, pré e pós-operatório. A gente tem a parte, tipo, cardiorrespiratório, que são para pacientes que têm problemas pulmonares, cardiopulmonares, né? Tem a fisioterapia hospitalar e tem a fisioterapia um pouco voltada para a parte da terapia manual, que envolve um pouco com a parte ortopédica, né? É muito conhecida na terapia manual é a osteopatia,
osteopatia, a quiropraxia, né? Que são especialidades dentro da terapia manual. Então, a físio, ela é um pouco... A gente fala dessa parte de tratar a lesão, de recuperar a função, de melhorar a dor, enfim, essas coisas mais específicas, mas ela também tem um intuito muito preventivo. Então, às vezes as pessoas acabam negligenciando isso, mas a prevenção é algo bem interessante na fisioterapia, porque a gente consegue prevenir que ele desenvolva uma lesão, uma tendinite, uma bursite, e às vezes as pessoas nos procuram já com a lesão instalada, né? E o processo é um pouco diferente de recuperação. E é isso que eu ia te perguntar também, entre as minhas perguntas estava, quando procurar um fisioterapeuta? O fisioterapeuta, como eu disse, voltado para essa parte que é músculo-esquelética, que é a que eu atuo, tanto para a parte esportiva ou não, né, esportiva, pessoas que praticam esporte, ou atletas, ou pessoas que só querem qualidade de vida, fazem ali uma academia, uma corrida, ou algum outro esporte, eles sempre procuram a gente quando estão com dor, né? Então, é o primeiro gatilho do eu vou num fisioterapeuta. Porém, essa questão preventiva ela é muito importante também. Então, a gente sempre fala que o nosso corpo, ele dá sinais. E às vezes a gente não escuta esses sinais. Então você começa com uma dorzinha aqui, uma lesãozinha ali, uma dorzinha do outro lado, e ele vai sempre tentando se ajustar, sabe? Ele é muito inteligente. Então você começou com uma dorzinha aqui, ele vai ajustando para você não ter aquela dor, e isso vai gerando vários reajustes no seu corpo. E a longo prazo isso é ruim. Porque esses reajustes que ele vai fazendo desses sinais vai gerando outras sobrecargas. E isso pode vir a levar a uma lesão específica mesmo. Então, uma tendinite, uma bursite, ou até alguma lesão um pouco mais grave, por exemplo, uma fratura, uma ruptura, enfim. Então, procurar um fisioterapeuta, eu falo que é aquela dose de remedinho que você tira do seu dia a dia, que às vezes você toma um relaxante muscular, um remédio para dor. Então, o fisioterapeuta ele faz parte nesse sentido, né? Ele te evita de tomar medicamentos, evita você de ter que procurar um médico futuramente por alguma lesão. Então, eu sempre falo que a fisioterapia em si tinha que fazer parte da rotina de qualquer pessoa, com dor, sem dor. Às vezes, os pacientes chegam na clínica e falam assim, nossa, eu tô super bem. Aí eles olham para minha cara e falam assim, mas você vai achar alguma coisa, né? E a gente acha, porque, como eu disse, o corpo ele vai se reajustando. E ele vai se reajustando justamente para você não sentir a dor, né? Só que a gente vai deixando. E aí a gente só procura quando sente a dor. Nossa, é muito interessante ouvir você, porque vai tirando um pouco dessa ideia que a gente tem errada do profissional fisioterapeuta. Sim. E a gente já entrou nessas questões mais técnicas, né, da fisioterapia, mas eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória, desde quando você se formou até agora, porque a sua história também, a sua trajetória é muito legal, né? É muito inspiradora para outros profissionais que também estão nos assistindo. Legal. Bom, eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Eu fiz vestibular em Marília e Jacarezinho. E aí eu resolvi ficar em Jacarezinho, fiz Universidade Estadual do Norte do Paraná, que é o UEMP. Entrei em 2015 na faculdade, tinha 17 anos e já sabia o que eu iria fazer, como eu disse no começo, né? Na faculdade, como eu falei, eu sempre gostei dessa parte esportiva. Então, eu já entrei na faculdade pensando que eu queria entrar para essa especialidade mais voltado para o esporte. Porém, na faculdade eu encontrei a osteopatia, conheci a osteopatia, né? E eu me encantei pela osteopatia, porque é uma especialidade muito linda, né? A osteopatia, ela foge muito da fisioterapia tradicional. A fisioterapia tradicional, que é o que você até falou, que parece que eu dei outras explicações sobre a físio, né? A tradicional, ela tem o foco muito em tratar o sintoma. Então, o paciente chega com uma dor no ombro, a gente vai tratar onde? A dor no ombro. E a osteopatia, não. Ela vem com uma visão já multidimensional para tentar entender o porquê que aquele paciente desenvolveu aquela dor no ombro. Então, através da anatomia, biomecânica, fisiologia, ela vai tentando buscar a raiz da onde desenvolveu aquela dor. Então, quando eu conheci isso na faculdade, eu falei, nossa, cara, eu quero levar isso para a vida, porque é muito interessante, porque a gente tem o foco sempre em apagar o fogo. Porém, a osteopatia, a visão da osteopatia é tentar buscar por que aquele fogo se formou.
Então, lá na faculdade, eu já queria voltar para essa parte da osteopatia. E durante a graduação também, eu sempre tive um viés um pouco para pesquisa, para essa parte didática. Então, eu queria um pouco da parte clínica, que é a osteopatia, mas também queria essa parte didática. E aí, durante a graduação, eu fui participando de alguns projetos de pesquisa e fui me envolvendo muito com essa parte da pesquisa mesmo. E aí, lá na faculdade, eu fiz alguns projetos voltados para dor lombar, para atletas de alta performance no futebol, enfim. Então, tive várias áreas na graduação mesmo que eu conheci essa parte do esporte e também dessa parte da osteopatia. E aí, no meu último ano, eu tinha um orientador de faculdade que ele estava finalizando um doutorado na USP de Ribeirão Preto. E aí, como ele via meu interesse pela pesquisa, né, ele me conectou com a professora lá da USP de Ribeirão Preto e eu comecei a participar de alguns grupos de pesquisas. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha um vínculo com a USP e eu já sabia que eu queria fazer o mestrado. Então, logo quando eu encerrei, 2017 para 2018, eu já me mudei para Ribeirão Preto para começar a fazer o mestrado para essa parte de pesquisa. E aí eu acabei deixando um pouco de lado a parte de atendimento mesmo clínico, né? Não sei se você conhece Ribeirão, mas é uma cidade imensa com ótimas oportunidades para a parte profissional, enfim, tem muita coisa, muito quente, muito quente. Mas Jacarezinho também não era muito diferente, não, viu? E aí, quando eu fui para Ribeirão, eu comecei a participar, né, do grupo de pesquisa, me mudei para lá, então nem fiquei em Santa Cruz quando eu terminei a faculdade. E aí me mudei para Ribeirão e participava lá do grupo e comecei a mandar currículo. E lá em Ribeirão tem o Botafogo, que é o time da cidade, né, que é o Botafogo de Ribeirão Preto. E além do Botafogo, tem outros times também que são profissionais, tanto no vôlei, tem um pessoal do tênis muito forte lá, tem um pessoal do golfe, enfim, tem várias modalidades esportivas. Então, tinha muita clínica voltada para o esporte. E aí tem uma clínica lá que era muito famosa naquela época, e eu acredito que é até hoje, que é a Clínica Colucci. E eu passei num processo seletivo, enviei meu currículo lá, passei num processo seletivo. E aí essa clínica, ela oferecia serviços para o Botafogo, que era o time da cidade. E aí foi aonde começou o meu envolvimento mesmo com a parte esportiva. E aí entra a parte da alta performance. Foi lá em Ribeirão que eu conheci mesmo, comecei a atender atletas de alta performance. Então, me envolvi com essa parte do esporte em si. Como eu tinha osteopatia, eu comecei a ver que eu conseguia inserir esses atendimentos, né, esse raciocínio da osteopatia dentro do esporte. E aí lá também fiz vários cursos voltados tudo para terapia manual, liberação miofascial, curso de reabilitação em si, ortopedia, fiz uma especialização em ortopedia, tudo isso paralelo ao mestrado. Eu falo que eu ficava o dia todo atendendo e à noite eu ia para a USP para fazer o mestrado. Então, assim, era das 8 às 11 da noite, todos os dias. Uma intensidade absurda, Menina. né? É bem intenso mesmo. E aí eu fiquei lá 3 anos. Porém, aconteceu a pandemia, e aí ela deu uma rasteira, que eu falo que hoje foi uma rasteira boa, né? Eu vim para Santa Cruz para passar umas férias. E dessas férias eu tô aqui até hoje. Então, acabei ficando em Santa Cruz, comecei a atender por indicação. Como eu atendia muito atletas, comecei atendendo atletas aqui, aspirantes a atletas, né? O pessoal do CrossFit, depois o pessoal da corrida, que na pandemia bombou, né? Treinamento funcional em casa, corrida, bike. Então, comecei a atender esses públicos, porque eles viam nas minhas redes sociais que eu trabalhava com esse público em Ribeirão. Então, sempre quando eu vinha para cá passar o fim de semana, eu acabava trabalhando. Então, quando eles descobriram que eu estava na cidade, começaram a pedir para atender e assim foi indo. E aí, em 2020 para 2021, eu resolvi entregar meu apartamento lá. Aí eu desvinculei com onde eu trabalhava e continuei meu mestrado de forma online, né? Que não estava liberado ainda. E aí, em 2022, eu terminei o mestrado, acabava ficando viajando muito, mas eu já estava atendendo em Santa Cruz. Eu atendia muito home care aqui no começo. Como tinha pandemia, eu tinha uma maca,
ficava no porta-mala do carro, uma legal. Mochilinha. Então, eu ia na casa dos pacientes, às vezes eu ia na academia, lá no espacinho na academia atendia. Eu ia no CrossFit. Tenho até que agradecer o Juninho do CrossFit, do Cross Trainer de Santa Cruz. Foi o meu primeiro lugar de atendimento, foi lá. Então, eu ia lá, atendia o pessoal que treinava. E aí, fui ficando conhecida por essa área, tanto voltada para o esporte, também para a parte da terapia manual, né? E eu falo que foi tão interessante, Esther, que quando eu comecei a atender pessoas que eram aspirantes a atletas ou até mesmo só treinava por qualidade de vida, foi muito interessante isso, porque quando a gente trabalha com atleta de alta performance, voltando um pouco para a alta performance ela não é muito saudável. É isso que eu tenho até uma pergunta para você sobre isso. Se é possível ser atleta e viver sem dor. É muito difícil, é quase impossível isso. Porque a alta performance não é muito intenso, né? Então, os treinos são intensos, a rotina é intensa, os campeonatos são intensos. Então, os atletas, eles se machucam muito, porém, eles tratam da mesma intensidade com que se machucam. Então, por exemplo, no Botafogo, os atletas, eles passavam por uma rotina com nós, fisioterapeutas. Então, todos os dias eles tinham atendimento de uma forma preventiva. Alguns já tratando lesões e tudo mais. Só que o esporte de alta performance, ele requer que nós, profissionais da saúde, temos que entregar de uma forma muito acelerada os resultados. Então, por exemplo, uma lesão de um atleta de futebol que teoricamente, a fisiologia do organismo dele demoraria 6 a 8 semanas para recuperar, a pressão do time era que a gente entregaria em 2 semanas para ele voltar a jogar. Nossa. Então, é uma pressão muito intensa, assim, é muito forte. Isso é bom porque faz com que nós, profissionais, temos que dar conta, né? Então, o pessoal investe muito em equipamento, né, tecnológicos para acelerar essas recuperações. Porém, é o que eu falei, não é saudável, porque o corpo ele tem um estado natural para se recuperar. E aí, se a gente ultrapassa esse estado natural, a gente acelera algo que não é o natural do corpo. Pois é, eu fiquei pensando nisso quando você falou, 8 semanas. E aí, reduzir para 2 semanas? E vocês conseguiam entregar o atleta? Tem que entregar, né? Senão ele voltava daquele jeito. Então, assim, era muita pressão. Diretoria, falando do futebol, né? Eu falo que é uma escala de hierarquia muito intensa. Então, nós somos os fisioterapeutas que têm que acelerar o processo, mas tem toda uma questão política por trás. Então, é bem complicado. Hoje, tem muitos instrumentos que a gente consegue medir se o atleta ele está predisposto a ter uma lesão. Então, não sei se você acompanha o futebol, mas às vezes fala assim, fulano não vai entrar porque a gente está poupando ele. Já ouvi. Então, é provavelmente porque tem um processo ali, né? Talvez alguma lesão que possa vir a acontecer se ele não ser poupado naquele momento. E também pode ter alguma coisa de política por trás, mas assim, deixa os palmeirenses, os corintianos sem saber disso, né? E a gente estava até falando em off sobre o Santos. Meu marido é um santista desde a vida toda. Sim. E tem o Neymar, que ele sempre está sendo poupado, né? Sim. É que o Neymar já entra a questão política, né? Eu não posso falar muito porque eu sou santista também, eu sou defensora do menino Ney. Porém, Neymar já passou o prazo dele, né? Ele já tá indo para aposentadoria, ele tá mantendo no Brasil só por hobby, porque não rola. Então, por isso que poupar ele... Falo que o Neymar tem uma questão, os outros times que me perdoem, mas eles vão me julgar por isso. O Neymar tem uma questão genética também, o Neymar machuca muito. E não dá para falar que é uma falta de preparo físico. Eu aposto que ele tá com os melhores profissionais. E ele tem na fisioterapia a gente tem muito equipamento tecnológico para recuperação. E ele tem esse arsenal de equipamentos. Então, assim, falta uma disciplina, no caso dele, de querer fazer as coisas acontecerem. Eu acho que falta um pouquinho de vontade também nesse momento. Mas ele machuca muito. Então, tem essa questão também genética que influencia as pessoas a terem ou não lesões, né? Então, isso também tem que levar em consideração em alguns aspectos. Então, uma pessoa, ele decide ser um atleta, por exemplo, de futebol ou outras questões, corrida, teria como medir se ele tem uma proporção maior para
para ter uma lesão, um machucado, Pode uma ser que fratura? sim. Então, por exemplo, assim, vamos pegar você. Você quer virar corredora. Vamos pensar. Hoje, a gente tem equipamentos que dá para mensurar. A gente entende, né, através dos estudos científicos, que tem alguns grupos musculares, alguns movimentos biomecânicos que você faz no gesto da corrida. Então, hoje a gente sabe isso. Então, a gente sabe que você tem que fazer tal movimento para dar a passada. Enfim, biomecanicamente, que é o movimento, a gente consegue entender de uma forma pensando no que era o certo e o que você faz. Então, isso através de uma avaliação, a gente consegue observar como que você corre. E aí, a gente consegue observar, por exemplo, quais grupos musculares no seu corpo que estão fracos e que estão fortes. Então, vamos pensar na corrida. O glúteo médio, que é o músculo do bumbum, ele é o principal estabilizador do joelho. É ele que faz com que na hora que a gente está correndo, você já viu aquela pessoa que corre e joga o joelho muito para dentro? Parece que pisa para dentro? Isso aí a gente chama de joelho valgo. Quando a gente corre, ele aumenta esse joelho valgo. E aí, por exemplo, se a pessoa tem esse joelho valgo, é bem provável que o glúteo médio dela é fraco. Então, você imagina, se o glúteo médio dela é fraco, ela resolve correr. Só que ela resolve correr todos os dias. Então, ela aumenta a sobrecarga em cima daquele joelho de uma forma muito intensa. Nossa. E aí, a possibilidade dela machucar é muito maior. Então, hoje a gente tem equipamentos, eu tenho até aqui na clínica esses equipamentos que a gente consegue mensurar esses aspectos. Não dá para fechar um diagnóstico, falar assim, não, Esther, porque você tem isso, porque você pode ter aquilo. Não tem como a gente fazer essa relação, né, direta. Porém, a gente entende que alguns grupos musculares fortes o suficiente, eles evitam você de ter uma lesão. E aí você faz um acompanhamento com a pessoa? Exato. A gente faz essa avaliação, né? Falando aqui da clínica hoje, a gente faz essa avaliação inicial. Geralmente, Esther, novamente, as pessoas procuram já com a dor no joelho. E aí, quando a gente vai avaliar, a gente vê esses aspectos. Então, assim, mas dá para fazer de forma preventiva, ver essa previsibilidade de lesão, com certeza. A gente consegue fazer essa avaliação inicial, montar um protocolo de tratamento, realizar esse protocolo de tratamento, conversar, por exemplo, se a pessoa tem um personal, a gente alinha os dois, né, o personal com a físio, para ter um resultado mais otimizado. Então, eu falo que hoje, esse é o mundo perfeito do esporte. Esse é o mundo perfeito. Essa pessoa não vai ter lesão? É difícil, né? Dependendo da intensidade com que ela pratica aquilo, é difícil a gente saber. Mas nós, meros mortais, conseguimos prevenir. E é muito interessante isso. Imagina, você vai na clínica, a Bia faz uma medição da sua força, você descobre onde você precisa resolver ali, fortalecer mais, qual exercício fazer, e aí você vai com um risco muito menor de causar alguma lesão para corrida ou para outros esportes também. Nossa, achei muito interessante. Eu vi nos seus stories mesmo ontem sobre esse procedimento da medida da força. Achei fantástico. É um protocolo de avaliação, né? A gente faz a avaliação tanto postural, que também a nossa postura diz muito sobre o nosso corpo. Não existe postura perfeita, mas a gente sabe que alguns grupos musculares ajudam a gente a evitar de ter dores, né? E existe o protocolo de força. Então, a partir desse protocolo, a gente monta todo um acompanhamento. Às vezes, não é nem necessário fazer esse treino na clínica. Só a gente alinhando com o personal, a pessoa já vai ter um resultado. A gente acompanha cada 60 dias, cada 90 dias. Então, assim, os resultados são muito interessantes, muito interessantes. E prevenção, né? Que foge totalmente do padrão da fisioterapia antiga, né? Que era tratar o sintoma. Só tratar o sintoma. Exato. Hoje em dia, realmente está bem melhor. Exato. E você falou bastante sobre a terapia manual, que você é especialista. Sim. Como que funciona a terapia manual? A terapia manual são várias técnicas, na verdade, né? Técnicas que a gente usa à mão, como o nome já diz, né? Então, desde técnicas de manipulação, já ouviu falar da quiropraxia, que é aqueles estralos. Então, a quiropraxia é uma terapia manual. A osteopatia é uma terapia manual, porém a osteopatia tem vários módulos, vários segmentos, desde a musculoesquelética, visceral, enfim. Então, são vários níveis para você se qualificar osteopata, mas ela é uma terapia manual, que ela trata e cura através das mãos. E tem as liberações miofaciais, que são as solturas musculares. Então, são todas técnicas manuais, né? E tem outros métodos também, tipo Mackenzie, Maitland, que são todos métodos que ajudam
a gente ajustar o corpo. Então, por exemplo, se você chegou lá, a gente viu que você está com o quadril mais rodado, com uma pelve um pouco mais anterior, com uma perna maior que a outra. Às vezes, aquilo não é só postura. São só bloqueios que o seu corpo realizou devido a posturas que você fica durante o dia, que isso pode te levar a gerar uma lesão. Então, a gente corrige através da terapia manual. A terapia manual hoje, né, lá na clínica, a gente usa ela como todo início de tratamento. É reajustar o seu corpo. Então, a gente alinha o seu corpo para depois inserir os outros protocolos de fortalecimento, mobilidade, treino para alta performance, melhorar a resistência, enfim, aí tem todos os outros segmentos. Mostrando que realmente a fisioterapia não é só o choquinho. Lembra do choquinho? Choquinho, ou quando eu tô com um problema, uma fratura, já uma lesão. Isso já vai melhorar o desempenho funcional também, que é o que você trabalha. Sim. Porque hoje as pessoas estão com muita questão, né, sobre o desempenho. Não consegue subir uma escada, não consegue pegar alguma coisa, muita dor nas costas. Você é uma pessoa que fala muito sobre a dor lombar no seu Instagram, né? Sim. Então, como que funciona a avaliação da dor lombar e o tratamento? Hoje, a dor lombar, Esther, ela é a 5ª maior causa de doença de carga global mundial. Então, assim, a gente vê muitas pessoas com dor lombar, né? Então, tem uma prevalência muito grande de pessoas com dor lombar. Para você ter noção, dentre as doenças musculoesqueléticas, que são doenças de tipo de tendão, ligamento, músculo, a dor lombar é a principal. Então, ela vem antes, por exemplo, de bursite, tendinites, doenças cardiopulmonares, enfim, é a principal. Então, a gente tem na clínica, a gente atende muito pacientes com dor lombar. E o meu mestrado foi para... A minha área de linha de pesquisa foi voltada para dor lombar na faculdade. Então, por isso que eu falo muito sobre dor lombar, né? Porque são muitas queixas na clínica. A avaliação da dor lombar, ela não foge muito do contexto que eu te falei. Então, por exemplo, você chega com uma dor lombar. O que a gente precisa entender? Essa dor, ela é aguda ou ela é crônica? Uma dor aguda é aquela dor que, por exemplo, você foi levantar esse vaso e travou. Então, o que aconteceu no seu corpo que você foi levantar esse vaso e travou? Você tem uma lesão específica? Você tem uma protusão discal? Você tem uma hérnia de disco? Ou era só uma questão que eu disse que o corpo vai se reajustando e estava meio fora do esquadro ali e na hora que você levantou o vaso travou? Ou se a dor ela é crônica. Quando a dor ela é crônica, independente da região, mas também na região lombar, a gente fala que ela é multifatorial. O que é multifatorial? Envolve muitos aspectos. Hoje a gente está muito na medicina sistêmica, medicina integrativa, né? Não foge disso o fator multifatorial. Então, por exemplo, envolve o sistema emocional, envolve o sistema social, envolve o ambiente, envolve o sistema físico. Então, falando da parte física, às vezes essa pessoa ela tem uma fraqueza muscular, ela trabalha de forma errada, ela fica muito tempo em pé, ela carrega muito peso, enfim, a gente precisa entender o contexto com que ela desenvolveu essa dor. E aí, a partir de entender esse contexto, entender a rotina, entender todas essas queixas dela, a gente vai traçando um raciocínio para entender o que está acontecendo para ela ter travado na hora de levantar o vaso. E aí, a gente aborda, né, com a fisioterapia. Então, a terapia manual entra ali como uma forma de reajustar o corpo, tirar a dor, tirar a inflamação. A gente tem muitos equipamentos hoje, protocolos que aliviam a inflamação. Então, a gente tira a inflamação e aí depois a gente faz esse teste de força, faz a avaliação postural. Ele travou a lombar, ele tem dor na lombar porque ele tem uma fraqueza desse músculo. Então, a gente precisa fortalecer esses músculos. Ele travou porque ele é todo travado, sem mobilidade nenhuma. Aquela pessoa que às vezes não coloca a mão no pé. Então, aí que essa pessoa encurtada vai sobrecarregar também a região da lombar. E aí a gente precisa melhorar a mobilidade. Então, são muitos aspectos para criar um raciocínio e tentar entender o paciente de uma forma individual e personalizar o tratamento para ele. Falo que hoje, na verdade, não deveria, nem antes, né? Mas não existe receita pronta. A gente tem que avaliar. Eu falo isso muito nos cursos que eu dou para os profissionais da saúde, na verdade, fisioterapeutas, curso de dor lombar.
Você tem que avaliar. Não vou te falar assim, ó, você vai chegar, vai fazer essa técnica. Não tem como. Cada paciente é um. Então, você avalia, você individualiza a avaliação, personaliza o tratamento e diretamente você vai ter resultado. Você falou da pessoa encurtada. Eu me identifiquei, porque eu realmente não consigo colocar a mão no pé, sabe? Quando a gente agacha. Isso aí eu também não consigo. Ah, você não consegue? Não. Mas eu acho que eu sou muito encurtada, porque às vezes as pessoas fazem aqueles movimentos, sabe? De dobrar. Eu não consigo. Se eu tô sentada assim, eu chego no máximo aqui. E aí eu vejo que pessoas... Você tem dor na lombar? Não tenho dor na minha lombar. Que bom. Graças a Deus, pensando, não tenho. Aí tá vendo como que não dá pra falar também com uma pessoa encurtada, ela vai ter dor lombar? Porque às vezes você nunca vai ter dor na lombar. E aí tem que te avaliar pra entender. Então você teria que me avaliar, mas geralmente uma pessoa que é encurtada, ela é encurtada por quê? Tem vários aspectos. Tem um fator genético, então às vezes sua mãe, o seu pai, vou falar o contrário. Já viu aquelas pessoas muito flexíveis? Sim. Que são mais raras, tá? Geralmente as pessoas são mais encurtadas. Então é o geral. Vamos falar da exceção, que são os flexíveis, que é aquela pessoa que pega o dedo e coloca aqui, enfim. Essas pessoas, elas têm frouxidão ligamentar. Então, o ligamento delas são mais flexíveis. Então, elas conseguem fazer com uma certa facilidade esses movimentos. E aí, isso também não é bom, porque você imagina, se o ligamento dela é mais flexível, a tendência dela movimentar mais e sobrecarregar mais aquela região é maior. Entendi. Então, eu falo que os extremos nunca são bons, né? Mas, no geral, as pessoas, elas são encurtadas. O que melhora o encurtamento? Alongamento, mobilidade. E hoje a gente tem algumas modalidades que ajudam nisso. Por exemplo, o Pilates. Mas, no geral, você tem que alongar e ganhar mobilidade. E aí são alguns exercícios específicos para ir aumentando a elasticidade daquela fibra muscular sua, para você ganhar esse movimento de uma forma mais fácil. Mas é treino, constância, fazendo ali todos os dias. Eu tô fazendo yoga uma vez por semana. Legal, perfeito. Outra modalidade super legal para ganhar mobilidade, né? Lá eu tenho percebido. Lá que eu percebi o quanto eu sou encurtada. É porque eu fico impressionada. Eu fico ali, eu não consigo. Aí eu falo, gente, será que alguém vem aqui ajudar? Não vai, não. Não pode fazer isso, né? Vai te machucar. Porque tem aquelas pessoas em casa que falam, vai! Gente, é criança principalmente. Exato. Mas o yoga é que você começou agora, mas eu aposto que se a gente conversar daqui 1 ano, você vai estar com essa queixa bem menor, assim, agora eu consigo tocar o joelho. Mas continua, constância, alongamento é constância, né? Desde que esse alongamento não esteja te prejudicando, por exemplo, às vezes os pacientes têm muito encurtamento dessa região de quadril. Às vezes o paciente ele tem uma dor na lombar e na lombar ele não tem nada, mas esse quadril dele é extremamente encurtado. E aí a gente entende que talvez essa falta de mobilidade, alongamento do quadril, está sobrecarregando a lombar dele. Então a gente precisa melhorar essa mobilidade embaixo. E aí, consequentemente, a dor na lombar dele ele vai melhorar também. Mas o alongamento é algo que todos deveriam fazer. Você não vê os gatos e os cachorros? O gato, no geral, né? O gato, a primeira coisa que ele acorda é ele esticar. É o certo. A gente deveria colocar isso na rotina, né? Se você me perguntasse algo, o que você daria de dica para as pessoas começarem a fazer amanhã para prevenir lesão? Alongamento. Todo mundo deveria alongar. Pelo menos uma vez ao dia, todo mundo deveria alongar. Esse seria o exercício obrigatório? Obrigatório. Pensando em pessoas de vida diária. Quando a gente fala de atleta, já envolve outros aspectos, né? Mas, no geral, o alongamento é o principal. Ganhar mobilidade é o principal. Porque a gente fica muito tenso. Por exemplo, quantas horas você fica sentada? Eu fico bastante tempo sentada. Até eu pensei que eu fosse encurtada por causa disso. Pode ser. Tem um fator que aumenta, né, a previsibilidade de você ser encurtada. Então, por exemplo, o seu músculo de trás da perna, ele fica o tempo inteiro encurtado, porque você fica com o pé para trás, né? Então, se você trabalhasse em pé, ele ficaria esticado. Então, você tem uma predisposição a ter ele encurtado mais do que uma pessoa que trabalha em pé. Então, tem um fator. Como você fica sentada, você tem que alongar, porque o seu músculo está o tempo inteiro ali brigando, né? De forma encurtada. Então, uma pessoa que ela trabalha sentada diariamente, você recomenda fazer o alongamento? Quais exercícios? Quais exercícios? Seria alongamento de membro inferior.
Já viu aquele que a gente pega a toalha e puxa o pé com a perna esticada? Ele é o principal, porque todo mundo tem essa musculatura muito encurtada, né? Então, alongamento dessa cadeia posterior é muito importante, alongamento de glúteo, alongamento da coluna, esticar o corpo no geral, né? Mas o ideal é com acompanhamento, né? Um direcionamento, uma avaliação para ver qual você está encurtado ou qual não está para realizar. Mas, no geral, o importante é alongar. Qual é o perigo de fazer os exercícios sem acompanhamento? Por exemplo, um paciente que talvez tenha algo específico na coluna. Vamos pensar uma protusão discal. Se o cara começar a alongar de uma forma muito intensa, ele pode gerar um pinçamento naquela lesão que ele já tem no disco e agudizar essa lesão. Então, também o ideal é fazer uma avaliação, ver qual músculo que ele está encurtado, o que ele precisa melhorar daquela mobilidade para conseguir ganhar. Primeiro vai na Bia. Exato, faz a marca avaliação com a Bia Azevedo amanhã já. Aí você faz a avaliação, faz ali o procedimento da postura, né? O protocolo da postura, o protocolo da força. Aí depois você começa a alongar, praticar exercício físico certinho, correr de forma certa. Exato. Vamos falar dos corredores, né? Porque correr, o pessoal tá em alta. Todo mundo que eu conheço fala, eu vou correr hoje à noite. E a maioria sem acompanhamento, viu? Minhas amigas, principalmente, até eu já fui dessas. Sim. E quais seriam os cuidados que uma pessoa, um atleta amador que vai começar a correr precisa ter? Falo que é muito legal esse movimento da corrida. Na verdade, eu falo que se movimentar é importante, né? Às vezes o paciente pergunta assim, Bia, qual exercício é melhor? Falo, cara, aquele exercício que você tenha prazer de fazer. Não tem melhor ou pior. O importante é você fazer, né? E a corrida está muito em alta. Porém, a gente percebe que correr é muito fácil. Você compra um tênis, às vezes você nem compra, pega o tênis que está lá, que também não é o indicado. Hoje existe tênis para corrida. E sai correr. Você não periodiza a distância, você não fortalece o músculo, você não aquece, você não alonga, não faz nada. Mas aí, uma vez, vai tudo bem. Talvez você vai ficar com uma dorzinha na canela, que é muito comum, as canelite. Às vezes vai ficar com uma dorzinha ali na lombar, no glúteo, mas vai bem. Aí você vai de novo, e aí você vai de novo, e aí você vai de novo, e aí você começa as dores, né? Então, hoje, a corrida, o que é o ideal? Na verdade, para qualquer esporte, tá, Esther? Quando a pessoa começa a praticar, o ideal é ela fazer uma academia, fortalecer o corpo, fortalecer as articulações, principalmente as articulações que envolvem com aquela modalidade. Então, a gente falou sobre a corrida. O quadril é o principal grupo muscular que um corredor tem que ter forte. Se ele tiver um quadril fraco, ele vai me procurar logo mais com dor. Então, o quadril é o principal. Fazer mobilidade é muito importante, porque você ganha, igual a gente já falou, alongamento, ganha movimento. Então, você para de sobrecarregar suas articulações. E antes de correr, você tem que aquecer. Às vezes a pessoa nem aquece, já sai de casa correndo. Às vezes não faz nenhuma caminhadinha ali como forma de aquecimento. Então, para um atleta amador, é alinhar esses aspectos. Você já vai estar prevenindo algumas lesões, mas também é muito importante um acompanhamento, uma avaliação para te ajudar a periodizar até a sua corrida. Eu aposto que muitas pessoas nunca ouviram falar sobre periodização de treino de corrida. Você sabe o que é isso? Não, explica pra gente. Exato. Então, por exemplo, você vai correr 5 quilômetros. Você quer correr uma prova de 5 quilômetros. Você não vai sair todos os dias e correr 5 quilômetros. Você tem que periodizar. O que é periodizar? Segmentar esse treino para você conseguir, daqui 1 mês, 40 dias, correr os 5 quilômetros. Então, o pessoal fala muito sobre, por exemplo, caminha 2, corre 1. Isso é uma periodização. Só que essa periodização, ela tem que ser evoluindo, né? Então, sempre, cada semana, você tem que ir evoluindo. Quando a pessoa não faz essa periodização e começa a correr 5, 7, 8... E todas as vezes que ela vai correr, ela corre essa distância e só vai aumentando a distância, consequentemente, ela vai ter uma lesão. É muito fato que ela vai ter lesão futura, porque o corpo dela não está preparado para aquela demanda que ela impôs na corrida. Eu falo que as lesões, elas funcionam muito assim. Imagina uma balança. Você tem capacidade física. O que é capacidade física? Força, mobilidade, que a gente conversou. Você está com a dieta alinhada, você está se alimentando bem, o seu sono está bom,
você não está tão estressado, tá com a questão emocional, ok. Isso é sua capacidade física. E do outro lado tem a demanda. O que é a demanda? Vamos falar do esporte. O que você impõe durante os seus treinos. Então, por exemplo, 10 quilômetros, 15 quilômetros, 18 quilômetros. Se essa balança está desbalanceada, então, por exemplo, se a sua demanda está muito alta e a sua capacidade física, esses fatores que eu falei, estão baixos, consequentemente, você vai ter uma lesão. Isso é fato, isso é científico, as pesquisas falam disso. Se a sua demanda, se a sua capacidade física ela está boa e você vai periodizando a sua demanda, está tudo alinhado. A incidência para você ter lesão é muito mais baixa. Então, às vezes o paciente chega lá na clínica para a gente, a primeira coisa que eu pergunto, como que está seu treino de força? Como que está a sua alimentação? Como que está seu sono? Como que está o estresse? Ah, tá tudo ok. Opa, como que está a demanda do seu treino? Ah, eu comecei a correr 8 e no último treino eu tentei 15. Então, ele aumentou drasticamente a capacidade, a demanda dele e o corpo dele não está preparado para aquilo. O nosso corpo tem uma capacidade de preparação muito boa, só que você tem que preparar ele. Se você não preparar, você pode tentar aumentar a demanda, você vai machucar. Então, quando tá tudo linear ali, cara, você tem qualidade na corrida, você tem qualidade, né, nos seus treinos, você consegue correr um pouco sem dor, não ter lesões, né? Aí, falando da alta performance, é diferente. O cara vai ter uma dor porque a demanda do treino dele é muito alta. Mas para corredores amador, se você manter isso alinhado, linear, vai tudo bem. Acontece tudo bem. E é um conjunto, né? Você falou a questão física, mas também tem o sono, tem a alimentação, tem a parte emocional, tem tudo. Então, você, como fisioterapeuta, também orienta e trabalha com outros profissionais em conjunto? Total. Eu falo que o nosso maior forte da clínica é proporcionar essa experiência ao paciente, né? Hoje, a gente tenta sempre conectar o nosso trabalho com o personal dele. Se ele não tem um personal, a gente ajuda ele a buscar um personal que seja um perfil que ele goste. Nutricionista, tenho vários amigos que acabam se tornando pacientes, né? Às vezes são profissionais e acabam se tornando pacientes, nutricionistas também. Então, a gente conversa, a gente vai alinhando todos esses aspectos porque é importante, é super importante. Vou te dar um exemplo de um paciente que provavelmente ele vai assistir esse podcast inteiro, porque ele é super fã, que é o Fabrício. O Fabrício, já conheço ele há acho que 5 anos, ele foi um dos meus primeiros pacientes em Santa Cruz, 4 ou 5 anos que eu já atendo ele, e ele corre muito. Fabrício, a vida dele é a corrida. E aí o Fabrício teve uma lesão o ano passado, e essa lesão foi uma tendinite simples, porém ele não tratou, então ele continuou correndo, e essa lesão só agudizou. E aí o Fabrício passou com a médica, a gente pediu alguns exames de imagem para ver o que estava acontecendo ali, para ver o grau que estava acontecendo. Para você ter noção, eu participei com ele da consulta médica, foi uma consulta online, foi super legal. E foi muito importante porque o ortopedista hoje, ele é parceiro do fisioterapeuta. Porque o ortopedista ele vai prescrever o exame de imagem, vai guiar o tratamento, mas quem vai realizar o tratamento para ele voltar à atividade física é o físio. Isso tem que estar muito alinhado e a gente é muito parceiro dos ortopedistas também. Então, eu participei com ele dessa consulta e aí a gente alinhou a forma de tratamento. Ela é de São Paulo, então foi uma consulta online. A gente alinhou a forma de tratamento. Só que o Fabrício, ele é muito dedicado, extremamente disciplinado, fazia tudo certinho. Porém, ele não estava se alimentando muito bem. Como que eu percebi isso? Ele faz reabilitação com a gente na clínica. Eu via que ele estava muito cansado, parecia que o corpo dele, o músculo dele não estava recuperando. Então, por exemplo, ele ia comigo na segunda, na quarta ele estava com dor muscular. Talvez o treino estava intenso? Estava um pouquinho intenso, porém, o corpo dele não estava recuperando. Eu falei, Fabrício, como que está a sua alimentação? E aí, comentando, eu percebi que ele comia muito pouco proteína pelo tanto que ele deveria comer, né? Por questão de peso e tudo mais. Aí eu orientei ele passar com uma nutricionista, que é parceira nossa, ele passou com ela. E aí, durante 1 mês, ele só fazendo fisioterapia. Eu até postei lá no feed do Instagram falando sobre ele, porque foi muito legal isso, porque a gente vê realmente esse trabalho em equipe. Em 1 mês de acompanhamento com ela, alinhado à dieta,
E alinhado à fisioterapia, ele ganhou quase 3 quilos de massa muscular. Olha só. Então, assim, a massa dele aumentou muito. E além de ganhar massa muscular, ele perdeu gordura ainda. Então, foi muito legal isso. E a recuperação dele, consequentemente, foi muito melhor. Então, ele está sem dor hoje, a gente está indo para a fase final da reabilitação dele, então já está um treino mais intenso. Ele é um paciente que o nosso objetivo é entregar ele para alta performance, então o treino dele é extremamente mais intenso hoje, e aí a gente vai voltar a fazer as corridas, né? Então, ele vai periodizar a corrida dele, para ele já não voltar correndo 15 km, não voltar correndo 18 km, então ele vai voltar aos poucos e alinhado tudo isso. Então, é um processo muito legal e que dá resultado, sabe? Tem que ter essa parceria. E a pessoa, ela fica saudável num todo, né? Sim. Porque ela tem vários profissionais acompanhando. Exato. Eu fiquei pensando nos tenistas, nas pessoas que jogam tênis, Sim. né? O meu marido, ele joga. E tem muitas pessoas que jogam tênis, mas também já vai pro tênis sem aquecer. Às vezes não faz uma academia, trabalha o dia todo, às vezes sentado e já vai para lá. Sim. Isso é um risco também, né? Total. É que o homem, ele tem um fator genético por natureza, que ele tem uma estrutura muito mais estável do que nós mulheres, né? Então, talvez, o que acontece, né? O seu marido, ele joga com que frequência, por exemplo? Tem semana que ele joga 3, 4 vezes na semana. É bastante. Talvez ele já tenha um preparo meio que fisiológico do corpo ali, mas ele joga bastante para uma pessoa que não faz um preparo, principalmente de fortalecimento muscular antes. Ele talvez esteja com uma predisposição a ter uma dor no ombro, uma dor lombar, uma dor no quadril, que são os movimentos de gesto esportivo do tênis, né? Então, acontece muito. No futebol, eu vejo isso sempre, assim. Eu falo que o pessoal do futebol, meu celular bomba na segunda-feira, porque eles vão jogar os campeonatinhos deles de fim de semana e segunda-feira tá todo mundo machucado. Já falei que eu vou montar uma maca no lado do campo, assim, ó, só vem pra físio. Porque eles não treinam pra jogar o futebol, eles acham que o futebol é um treino. É uma e pelada, não né? é Vamos lá isso, jogar uma bolinha. não é. E aí eles vão jogar, homem é competitivo. Eles acham que eles são Cristiano Ronaldo em campo. Então, aí a intensidade por uma falta de preparo é muito grande. E aí eles acabam machucando. Aí é um estiramento de panturrilha, um estiramento de posterior de coxa, de adutor, enfim, uma tendinite de glúteo, uma dor na lombar. Quando prepara para fazer aquela modalidade, e aí que eu falo, Esther, uma palavra que eu gosto muito, que é especificidade. O que é especificidade? É você treinar específico para a sua modalidade esportiva. Eu jogo beach tênis. E eu jogo uma vez na semana, mas eu gosto muito de competir. Sou bem competitiva, por sinal. E aí, eu me preparo, o meu treino de musculação, que é feito por um profissional da educação física também, ele prepara o meu treino, periodiza o meu treino de acordo com os meus campeonatos e de acordo com o esporte que eu pratico. Então, se você me vê na academia, às vezes eu vou estar fazendo um exercício que você não sabe nem o que é aquilo, tipo, maluco, mas é um exercício de especificidade para aquilo, para o meu gesto esportivo. Então, o tênis, ele é um esporte que a gente fala que é muito movimento overhead, que é movimento muito extenso aqui, né, de ombro. Então, ele tem que treinar esse movimento. E você já viu alguém na academia treinando esse movimento? Não. Ninguém. No máximo, ele vai estar fazendo um bíceps, um tríceps, ou às vezes não vai estar nem treinando, né? Verdade. Então, isso deixa mais ele predisposto a machucar, sim, com certeza. Então, ó, tenistas amadores, tipo Tomás, vamos fazer uma avaliação para poder corrigir tudo isso. Porque às vezes ouvindo uma profissional, ele realmente vai, né? Porque marido ouvir mulher é difícil. E aí eles começam com uma dor, aí eles vão falar assim, nossa, tô com uma dor no ombro. Aí eles param de jogar, eles acham que parar de fazer o esporte ali 1, 2, 3 semanas vai resolver. E, na verdade, não vai, porque você não está corrigindo, aí é o raciocínio clínico, né? Você não está corrigindo a origem e o porquê que você começou a sentir aquela dor. Ah, foi um saque que eu fiz. Não foi o saque, meu amigo. Você está com alguma musculatura fraca, você está com excesso de treino, uma demanda muito alta por uma falta de preparo físico. Então, aí não tem como, aí você vai ter dor. Vai sentir dor mesmo. E a questão, né, do cansaço também, físico. Total. Mental. Às vezes as pessoas falam assim, eu tô estressada, tô muito sobrecarregada, vou pra academia.
Cara, às vezes o que você só precisa é deitar, abrir uma garrafa de vinho, assistir uma série e descansar. Não é a academia que vai te curar disso. Às vezes você tá tão emocionalmente sobrecarregada que se você treinar, você vai fazer os movimentos errados, você pode machucar ainda. E é essa questão também, né? Da gente ouvir o que o nosso corpo tá pedindo. Às vezes ele tá precisando de descanso. As pessoas não falam que descanso é treino. É real, é isso aí. Às vezes o descanso é necessário, e é muito necessário, né? Verdade, é importante falar sobre isso, Total. porque a maioria das pessoas, elas não descansam. Nós estamos ali numa rotina muito acelerada, que as pessoas ficam bitoladas, né? Ai, se eu parar 10 minutos, eu vou perder muito tempo do meu dia, vai pro treino por obrigação e às acaba vezes ficando muito executa com esgotado. qualidade e machuca, machuca. Então, guarda isso que a Bia falou, hein? Descansar também é treino. Total. Faz parte. Sim. É muito importante o descanso. Por exemplo, falando sobre a minha rotina. Como eu jogo às vezes campeonato no fim de semana, 2 vezes na semana em campeonato, eu treino musculação 4 vezes. Mas, por exemplo, no sábado eu vou jogar um torneio. E eu treinei meio pesadinho, joguei mais essa semana. Eu tô com o meu corpo cansado. O que é o ideal? Eu ir lá e jogar? Não vou jogar hoje, não vou jogar amanhã, vou descansar. Ah, mas eu vou perder tudo meu Não vai perder, gente. Treino é constância igual tudo na vida. Então, assim, não vai ser um dia que você não treina. Não vai ser, né, tipo, uma semana. É claro que se você ficar alguns meses, né, Esther, sem treinar, pode ser que você perca. Mas, assim, o descanso é muito importante. É muito importante. A volta é triste, viu? Tava comentando com a Bia que eu fiquei 2 meses praticamente sem ir pra academia. Pretendo voltar agora em novembro, só que eu tô com medo dessa volta, porque dói muito. Tem como amenizar essa dor, Bia? Uma liberação miofascial. Já vai na clínica. Aí faz antes de ir? Não, faz depois. Hoje, na clínica, eu falo que o meu maior prazer é investir em equipamentos de alta tecnologia para ajudar e otimizar o resultado. Hoje a gente tem uma bota lá, chama bota pneumática, uma bota de recover, que ela ajuda a drenar o nosso ácido lático. Sabe o que é o ácido lático? Que é aquele... Quando a gente treina musculação, por exemplo, ou algum esporte um pouco mais intenso, o nosso músculo ele produz como se fossem substâncias inflamatórias, que é o ácido lático. E esse ácido é o que faz doer. Então, essa bota, ela drena esse ácido lático e causa ali uma recuperação muscular muito mais intensa. E aí, você não fica com essas dores musculares. Por isso que muitos pacientes acabam fazendo, né, essa fisioterapia recover preventiva de forma semanal. Porque treina muito intenso, vai lá, recupera, para a semana que vem tá mais alinhado, né? E essa recuperação não perde a musculatura que ganhou, não atrapalha o treino nenhum. Não. O alongamento é uma forma de amenizar o acúmulo do ácido lático também. Tem os mitos, não pode alongar depois que treina, porque você vai perder o músculo. Não vai. Você pode alongar, isso ajuda, né? E tá muito em alta também as banheiras de gelo, né? Você já viu? A banheira de gelo, a ideia fisiológica é igual a da bota. É diminuir esse ácido lático para acelerar a recuperação muscular. Então, os atletas fazem muito isso, né? Então, realmente dá resultado. Dá, com certeza. Quanto tempo tem que ficar? Olha, no gelo depende do grau, muito da quantidade de tempo que você fica. Se for uma imersão, que é aquilo que você entra, o ideal é de 5 a 10, 15 minutos. Se você for colocar um gelo local, numa sacolinha, por exemplo, num músculo específico, o ideal é 20 minutos. Com base, né, nas evidências científicas, mas a imersão, os primeiros minutos ali são intensos. Porque é um choque térmico grande. Total, mas o que a gente tem de padrão ouro hoje para recuperação é a imersão de gelo. Por isso que o pessoal faz bastante quando a gente fala de alta performance. Tem que ter coragem. Mas atleta, como a gente falou, de alta performance é um estresse a vida toda. Ele tem que fazer, senão ele não consegue treinar com qualidade. Ele não consegue competir com qualidade. Então, é rotina, faz parte da rotina isso. Tem que ter muita disciplina, né? Força de vontade. Total. Meu Deus. Fico pensando, será que eu sirvo? Já penso, não. Olha, alta performance, eu acho que pra mim não serve, não. Pra você também não, Bia? Nossa, porque é um estresse gigantesco. Porque eles têm que ter a questão física, mas só que o mental também deles tem que estar muito fortalecido. Sim. Porque eles são muito focados, né? E se a mente não estiver focada junto, o físico desanda.
E eu acompanho alguns que não são atletas de alta performance, mas que estão nesse caminho, como a Ana. A Ana, que já esteve aqui no Borboletando, uma jovem de 19 anos, e ela tem uma rotina muito intensa. Eu fico impressionada. Eu falo que, às vezes, Esther, algumas pessoas têm rotinas intensas e treinam de forma intensa e não se tratam como uma alta performance. E ela é alta performance, por exemplo, você falando da Ana. Com certeza a Ana é alta performance. Ela tem uma rotina de alimentação, de treino muito intenso, de cardio muito intenso. É a fisiculturista, né? Isso. De cardio muito intenso. Então, tudo tem que ser muito alinhado. Porque eu acompanho 2 fisiculturistas, que é um casal, que eles vão até competir semana que vem. E eles têm que estar tudo muito alinhado. Porque se por exemplo, se alguma lesão acontecer nesse processo, ele não consegue finalizar. E aí ele perde todo o trabalho de anos lá. Você imagina a frustração? Então, essa parte da físio, de recuperação, eles fazem de forma periódica, porque é extremamente importante você manter o corpo equilibrado para conseguir treinar com qualidade e, consequentemente, conseguir prevenir de machucar. E uma coisa que veio na minha cabeça agora, pessoa leiga, eu não sou de alta performance, mas por quanto tempo o corpo aguenta alta performance? Olha, depende do esporte, depende muito do esporte. Eu não sei te dizer em dados exatos, com base em artigos, essas coisas, mas pela experiência, é um prazo curto. Por exemplo, o fisiculturista, né? Eu falo que eu sou muito fã de quem pratica esse esporte, porque eles não podem ter 1% de erro, cara. Eles têm que ser 100% todos os dias. Fala pra mim, quem consegue ser 100% todos os dias? E detalhe, como a Ana, como esses 2 pacientes meus, que é o Felipe e a Jaque, eles trabalham. Então, você imagina a rotina de trabalho, mas a rotina de atleta, e ele tem que ser 100%. Então, o cara é muito disciplinado. Porém, o corpo passa por um estresse muito grande, né? A durabilidade é muito pequena. Você consegue viver numa alta performance, vou te falar que, não sei, talvez posso estar até chutando, mas 5, 10 anos. No futebol dura mais, né? Porque você vê jogadores de 40 e poucos anos, mas não na mesma... A gente fala do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é referência nisso, mas todo o preparo dele para isso não começou anos atrás. Começou lá desde o começo, quando o cara era adolescente, quando ele fez a primeira peneira dele. Então, isso é o que colhe no futuro, né? Porém, algumas outras modalidades esportivas, a durabilidade pode ser um pouco até maior, outras um pouco menor. Eu acredito que o fisiculturismo é uma das que mais estressa o corpo, porque você leva ele ao corpo ao extremo todos os dias, né? Então, é bem, bem complicado. Mas não sei se tem um time, assim, sabe? Ana, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. Ana, coloca aqui pra gente. Com certeza você deve saber. Sim. Porque realmente eu fico pensando, nós que somos, né? Eu nem sou atleta amadora, mas assim, uma pessoa comum que treino no dia a dia. Teve semanas que eu treinei 5 dias na semana. Eu não consegui sustentar muito isso, todos 5 dias. Mas também por causa da minha rotina. Sou dona de casa, esposa, empreendedora e tudo aquilo. Mas aí eu fico pensando nessas pessoas mesmo, de alta performance, que eles não podem errar em nada. Não pode. E aí eu fico, gente, é muita pressão. Eu falo que os caras, por isso que as pessoas orientam colocar as crianças no esporte, né? Porque você cria essa mentalidade, né? Porque a competição, eu sou fã de competição. Eu acho que ela é saudável. A pessoa tem que fazer, porque aquilo te traz uma disciplina, um foco que você leva para a vida. Eu comecei, como eu já disse no começo, o esporte, eu acho que o meu primeiro esporte eu tinha 6, 7 anos. Jogava futebol, depois comecei a jogar vôlei aqui no ICA, depois fui pro tênis no Boca, enfim. Então, sempre gostei de esporte. E, além do esporte, né, de estar envolvido com ele, eu ia para as competições. Então, você já vai trabalhando aquele gelinho na barriga, aquele mental desde criança. Aí, quando fui pro vestibular, é um puta de um estresse também.
Porém, você já está um pouco mais acostumado. Quando eu fui para o mestrado, puta, um super estresse, mas também já está um pouquinho mais. Aí quando você vem para a vida empresarial, para a vida empreendedora, cara, não tem quem te derruba, porque você tem um mental que é assim, você tem foco, disciplina ali, que as coisas acontecem, né? E isso eu falo que, pelo menos para mim, vem muito do que eu vivi anteriormente. Então, eu acho que o foco, a disciplina do esporte, ele é muito saudável para a vida, né? É claro que tem pessoas que extrapolam isso, mas no geral é saudável. Eu também vejo assim, porque as pessoas que eu conheço que praticam esportes, elas são muito mais centradas, são muito mais focadas e saudáveis emocionalmente falando. Sim, tem um mindset muito forte, né? Isso é muito legal, eu sou fã também. E você então já trouxe que também ia perguntar qual é a sua relação, como você lida com esse estresse, com o emocional dos seus clientes de alta performance, porque eles são muito estressados, mas ao mesmo tempo eles já têm isso pra vida. Eu falo que todo profissional da saúde é um pouco de terapeuta, né? Um pouco psicólogo. Exato, acaba gerando ali uma conexão, né, que não tem como não gerar, e eu falo que a conexão, ela conecta e te ajuda a melhorar aquela pessoa, tanto de uma dor física quanto de uma dor emocional. E eu sou muito assim, eu sou muito entrega, Esther. Pessoalmente, eu sou muito centrada, sabe? Sou um pouco séria. Se você me vê na academia, então você vai falar assim, nossa, que menina cara fechada. Mas realmente eu sou bem na minha. Porém, na hora que eu entro no consultório, parece que me transforma. Parece que liga uma chavinha ali ou desativa outras e é essa entrega, porque ele traz, além da dor física, ele traz a dor emocional dele, né? Ele traz o estresse que ele está passando. E como eu disse, a medicina integrativa é isso. É a gente olhar para o corpo como um todo. Às vezes, alguns fatores emocionais fizeram ele a desenvolver uma dor, uma lesão, ou deixaram ele mais predisposto a ter aquilo. E quando a gente fala dos atletas, eles têm muito isso diariamente. É uma pressão psicológica, tanto voltado, né, para a entrega final de um resultado, de um campeonato, de um torneio. Então, eu sou muito entrega. Eu gosto muito de conectar e conversar sobre isso e tentar, da melhor forma ali, ajustar alguns parâmetros que possam ajudar ele a melhorar isso também, né, emocionalmente. Tanto que a hora que você chegou aqui no estúdio, né, a Maria Elisa estava aqui, ela é uma paciente sua, ela falou isso, que ama essa conexão que vocês têm, né? A escuta que você tem. Exato. E tem que ser, né? Eu falo que o paciente, ele te traz muito informação. E ele te traz informações da vida dele porque ele confia em você. Então, ele tá ali como uma entrega mesmo, né? E você conectar isso com ele, não só ouvir da boca para fora, falar coisas da boca para fora, você tem que conectar, né? E é tão engraçado que outros profissionais podem até lembrar dessas fases, que na faculdade eles falavam isso. Não conecta com o paciente, não tenha relações, amizades com o paciente. Cara, mas não tem como, isso faz parte do processo. E você sabe, Esther, que na ciência fala isso. Para você ter resultado, né, vamos pensar em qualquer coisa voltado para a área da saúde. Para você conseguir um resultado com o paciente, você tem que ter uma conexão, uma empatia, e isso aumenta demais o resultado físico que você propõe para ele. Então, por exemplo, eu não posso ser só uma boa fisioterapeuta. Eu também tenho que ter esse lado comunicativo, conexão, empático, porque isso potencializa o meu resultado do tratamento. Isso é conexão. A Má é uma das minhas pacientes mais antigas daqui de Santa Cruz, e realmente, e é uma troca, é muito legal, porque toda a minha experiência profissional, né, e vamos pensar que faz 5 anos que eu estou em Santa Cruz, que foi onde eu comecei a atender mais no tete-a-tete, porque no futebol é diferente, é um fluxo diferente. Às vezes você atende um paciente hoje, aí é o outro físico que vai atender o seu paciente, mas falando da clínica, né? Eu atendo pacientes que eles têm uma experiência de vida excepcional. Então, eu falo que eles me trazem mais conhecimento do que qualquer curso que eu faça por aí. E eu gosto disso, eu gosto muito de ouvir. Então, eu pego algumas perguntas chaves, assim, igual você está fazendo aí, e vou colocando ali na sessão, e isso gera conexão.
E eu, né, tô ajudando ele a aliviar a dor dele, mas ele tá me ensinando muito mais. Então, é uma troca muito gostosa isso. Eu sou muito grata, principalmente pelos pacientes que eu tenho. Porque a minha expertise, conhecimento da fisioterapia, ok, mas todo outro conhecimento empreendedor, né? Essa parte de autoconhecimento, essa parte de mindset, né? Confiança, disciplina, cara, vem muito dessas pessoas também, porque eles vão conversando, vão conectando, e falam, cara, olha que legal, quero colocar isso em prática. E aí eu vou ajustando ali e tentando ser um pouquinho mais daquele paciente em mim, sabe? Isso é muito legal. Você diria que você está vivendo uma realização de sonho? Ah, com certeza. A clínica foi idealizada, né? Em 2021, eu coloquei num papel, numa mentoria, que até 2024, eu abriria uma clínica, que eu queria que os meus pacientes vivessem a experiência que eu tive lá em Ribeirão, que era aquela clínica excepcional, que era tratamentos com resultados reais, que era tecnologia, técnicas inovadoras, mas eu queria isso no interior, né, em Santa Cruz. A gente estava falando de Ribeirão Preto. Na região não tem muita vamos pensar, esse olhar, né? Então, a minha ideia de ter a clínica sempre foi isso, que eu queria que todos os meus pacientes, né, que eu estava vivenciando ali diariamente, tivesse essa experiência. E em 2024 eu achei o local, aluguei, né? Fiz toda a reforma da clínica e montei uma equipe. Então, antes era eu e mais uma físio, que também chama Bia, e agora a gente tem mais uma fisioterapeuta, todas com a mesma abordagem, com o mesmo propósito de oferecer a fisioterapia de resultado, essa fisioterapia individualizada, personalizada para cada paciente. Nada de tratamentos gerais, nada de um monte de pacientes na sessão, aquela fisioterapia cheia de gente. Não, a gente quer propósito, a gente quer essa empatia, essa conexão, essa comunicação. Então, é colocar a ciência em prática junto com a tecnologia, junto com a minha experiência, e eu falo que sim, com certeza. Quais são os tratamentos que você oferece lá na clínica? Lá na clínica, a gente está em 3 profissionais, né? Somos nós 3 fisioterapeutas. A gente trabalha com a parte de terapia manual, eu especialmente com essa parte mais passiva da terapia manual, que geralmente são o início do tratamento, mas eu tenho uma outra Bia que trabalha com a parte da osteopatia mais tradicional, essa osteopatia visceral, craniana. E aí a gente tem a Ana também, que trabalha com essa parte pré e pós-operatória, então essa parte ortopédica. Então vamos lá, a gente tem terapia manual, né? A osteopatia também. Pré e pós-operatório, essa parte de prevenção, que são esses protocolos de avaliação postural, prevenção, parte de reabilitação postural. A gente tem pego muito pacientes novos, assim, crianças de 8, 10, 12 anos com escoliose. Então, esse protocolo também ela veio de um insight de avaliar esses pacientes para acompanhar essas evoluções e já tentar prevenir de lá na hora que ele entrar no estirão de crescimento, nos 15, 18 anos, ele desenvolver alguma deformidade na coluna. Então, a gente trabalha com essa parte postural também. A gente tem essa parte de recover, são as liberações miofaciais, que é a bota pneumática, que ajuda a acelerar a recuperação. E a gente tem uma parte um pouco mais protocolos regenerativos, com o intuito de acelerar, tipo tendinites, bursites, que são algumas máquinas e algumas técnicas mais específicas, assim, tecnológicas, para acelerar essas recuperações, que geralmente são tratamentos um pouco mais longos, né? E aí, com essas técnicas, a gente consegue otimizar e diminuir o tempo de recuperação desses pacientes. Esses são os principais. Menina, tem muita coisa lá na clínica. É legal, muito legal. Então, você que está nos assistindo, que está sentindo alguma dorzinha, tem alguma questão, procure a Bia Azevedo, procure a equipe dela, a clínica, porque você viu, tem muitas possibilidades para que você viva sem dor, para que você tenha mais qualidade de vida. Isso aí. E Bia, além dos pacientes, você trabalha também com cursos para profissionais da fisioterapia, né? Isso. Como a minha experiência foi muito para essa área de dor lombar, né? Minha experiência na parte da pesquisa. Eu sou mestre em fisioterapia, né? E aí, há alguns anos, a gente começou a migrar um pouco para essa parte didática, que, falando do fundo do coração, tem uma grande parcela ali.
Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de estar com alunos, de transmitir conhecimento, e eu falo que quando a gente ensina, a gente evolui junto, né? Então, eu gosto muito dessa troca com os alunos também. E aí, eu ministro algumas turmas com curso de dor lombar. Tem alguns outros temas que a gente está prevendo para ministrar o ano que vem. Quem quiser mais informações, é só entrar no Instagram, que é @fisiobiazevedo, que é meu Instagram pessoal. Que tá aparecendo aqui para você. Isso. E o da clínica, que é @clinica.beatrizazevedo. Que aí é o da clínica também, que a gente solta os cursos lá pelo da clínica. Então, eu tenho esse viés aí na parte didática, parte professora. Eu gosto muito de ensinar. E aí, esse curso de dor lombar veio para fazer esse movimento mesmo nessa parte profissional. E são cursos presenciais? São presenciais, exato. São quantas turmas por ano? Então, esse ano foi um pouco mais difícil. O ano passado e o ano retrasado, eu ministrava em outras cidades, de forma convidada mesmo por algumas instituições. Agora, como a gente está com um ambiente muito legal lá na clínica, que você vai conhecer, eu comecei a ministrar aqui. Então, como eu estava na reforma da clínica, esse ano eu só fiz uma turma. Talvez aconteça alguma outra turma até o fim do ano. Mas, provavelmente, para o ano que vem, ali vai ter umas 2, 3 ou até 4 turmas com vários temas, né? Não só de dor lombar, porque o pessoal pede muito. E aí eles veem, né, essas técnicas novas, esses equipamentos novos que acontecem na clínica, eles viram e mexem e mandam no direct, pedindo, dá um curso de joelho, dá um curso disso, dá um curso daquilo. Então, eu gosto, tem que colocar mais na rotina mesmo, né? Então, você que é profissional de fisioterapia, que quer se especializar, quer obter mais conhecimento, é só acompanhar a Bia para que você possa obter certinho as informações de quando vai abrir uma turma, qual é o curso que ela vai trazer presencial e também online, não sei se vai ter futuramente. Talvez seja, pode ser que sim. Pode ser que sim. Fica de olho. Fica de olho. Bia, tem mais alguma coisa especificamente da fisioterapia que você gostaria de trazer ou de você mesma que eu não perguntei? Esther, eu acho que a gente conseguiu falar bem aí desses 7 anos de profissão que a gente veio extraindo aí, tanto da parte da clínica, eu acho que foi tudo ok. Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Eu fiquei encantada. Eu já fiquei imaginando aqui já, nossa, pra que sofrer pra começar a correr, gente? Você tem uma Bia Azevedo aqui na cidade de Santa Cruz e região. Isso aí. Então, eu fiquei encantada mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, sua dedicação. Você é uma pessoa que transmite muita confiança, propriedade naquilo que você faz. Você fala muito bem. Obrigada. Amei te ouvir e saber um pouco mais sobre isso. Eu acredito que esse episódio vai ajudar muitos profissionais, né, atletas de alta performance e também, principalmente, nós que somos amadores. Sim. Pessoas comuns no dia a dia que nem pensam em ser atleta, mas quer ter mobilidade, quer ter o desempenho. Vida, né? Porque a gente pensa, não faz academia para ficar marombo, mas faz academia para conseguir sentar no vaso quando ficar velho. Exatamente, esse é o melhor exemplo. Esse é o melhor exemplo. Para poder, né, comer, colocar o garfo na boca. Eu sempre digo que o que a gente planta hoje, a gente vai colher lá na frente, né? E às vezes a gente pega alguns pacientes de 50, 60 anos que vêm com algumas comorbidades muito difíceis de conseguir restaurar, curar. E aí a gente vai analisar o histórico dessa pessoa, ele não plantou essas sementinhas, né? Então, aí é difícil chegar nesse momento, porque vai ser um momento que ele sente, talvez, o desconforto, e começar do zero lá na frente é muito mais difícil. Então, eu sempre falo, pessoal, treina, igual eu já disse aqui, ache alguma atividade que goste, pode ser caminhada, pode ser beach tênis, pode ser tênis, mas se preparem para aquilo e façam alguma atividade física, porque é saúde, né? E a saúde, ela começa agora, e então é muito importante. Nós temos um quadro, Bia, que chama Bater de Asas. Eu não comentei com você antes, mas esse bater de asas eu trago perguntas voltadas mesmo da fisioterapia, voltada do assunto que a gente conversou, só que você me devolve a resposta com uma frase ou uma palavra, aquilo que vier na sua cabeça. Eita. Podemos ir para o bater de asas? Então nós vamos para o bater de asas. Ser fisioterapeuta para mim é paixão. Com a fisioterapia eu aprendi a evoluir.
Um erro clássico que a maioria das pessoas cometem em praticar exercícios físicos. Excessos. Uma habilidade que todo fisioterapeuta precisa ter, na sua opinião. Comunicação. Concordo. A melhor parte da fisioterapia é? Prevenção. Em contrapartida, a maior dificuldade da fisioterapia é? Tratar lesões crônicas. Acho que esse é o mais difícil hoje. 3 práticas que ajudam a melhorar o desempenho funcional. Treino de força, mobilidade e prevenção com a fisioterapia. 2 exercícios que todo mundo deveria fazer para fortalecimento físico todo dia. Mobilidade. Não é fortalecimento, mas é um exercício extremamente importante. Mais um. Para todos os dias. Alongamento? Mobilidade versus alongamento, né? Praticamente a mesma coisa. Verdade. Meu maior aprendizado até hoje com o meu trabalho foi? Escutar. Uma frase que representa o meu propósito de vida. Olha, uma frase... Eu sempre digo que foco, disciplina e constância, se você focar e colocar todas as suas energias nisso, todo o seu sucesso, todo o seu sonho, ele vai chegar um dia. Arrasou. Esse foi o Bater de Asas. Muito obrigada. Ó, nem doeu, rapidinho. Não, tranquilo. Antes da gente finalizar, eu quero agradecer os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, aqueles que fazem e permitem que o Borboletando Podcast voe mais alto. Quero agradecer o Espaço Gourmet, Bolos e Sobremesas, que fez questão de mandar um bolo delicioso de chocolate para Bia. Ela falou que gosta de chocolate. Adoro. Se você gosta também, vai buscar o seu lá no Espaço Gourmet. Agradeço também o Colégio Ebasa Objetivo aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, da nossa amiga Silmara, ela que é a mantenedora, com uma equipe pedagógica maravilhosa que trabalha, além do currículo pedagógico obrigatório, com princípios, com valores. Então, a sua criança vai ter educação financeira, vai ter acompanhamento ali com psicólogo. É uma escola que traz todo um trabalho completo para que a sua criança seja desenvolvida da melhor forma possível. Também agradeço a loja Mini Money, uma das maiores lojas de Santa Cruz do Rio Pardo de utilidades. Então, você que quer decoração, quer coisas para casa, agora para o período do Natal, eles têm tudo que você precisa. Então, vá conhecer a loja Mini Money aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Também agradeço a Indiel Store, ó. Estou vestida de Indiel Store, gente. Essa roupa fresquinha pro verão. Então, ó, vá buscar elegância, conforto. Você tá pronta para todo momento, Bia? Isso aí. Lá na Indiel Store. Também agradeço a Ótica Silvia, a menina dos seus olhos. Então, você que busca óculos de grau, óculos de sol, vá conhecer a Ótica Silvia. A Silvia e a equipe dela trabalham com um atendimento personalizado. Eu falo que você entra na ótica, se você chegar lá um pouquinho triste, você sai de lá super feliz, viu? Porque a equipe é muito legal. Aquilo que a gente falou da relação com o cliente, eles têm muito isso lá. Legal. Os meus óculos de grau e de sol são de lá. Então, vá buscar o seu também na Ótica Silvia. E, Bia, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse a sua principal mensagem para quem está trilhando o caminho do sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Olha, eu acho que tem uma frase que me chama muita atenção e tem muito a ver com essa parte profissional e tanto pessoal, que é o que eu falei um pouco, né, do foco, constância, mas eu acho que tem uma palavra que diz tudo, né, que é começar. Você não precisa ser extraordinário para começar algo e aquilo dar certo. Mas você precisa começar para algo se tornar extraordinário. Então, acho que essa seria a frase que resume. Menina, um tapa na nossa cara. É começar, o negócio tem que começar. A partir do momento que você começa, com foco, disciplina, foco de energia naquilo, não tem como seu sucesso não vir. Muito obrigada, viu? Amei essa frase para fechar muito bem. Fechar aí, ó, com... Como que fala a frase? Com
com chave de ouro o nosso episódio de hoje. Bom. Amei conhecê-la Obrigada, pessoalmente, recebê-la aqui, viu? Que Deus abençoe muito. Continue. Todos nós. Continue, você já começou, trouxe toda a experiência que você teve numa cidade maior para o interior, está ajudando pessoas a ter a vida transformada através da saúde, da parte física, como também um todo. Então, parabéns. Obrigada, vai me emocionar, hein? Isso é difícil, mas estou segurando. Mas Obrigada, parabéns mesmo, viu? Muito obrigada por Obrigada compartilhar mesmo. todo o seu conhecimento. Obrigada, eu que agradeço. E eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. Curta, comente e compartilhe. E lembre-se, é durante a caminhada que a vida se transforma. Até o próximo episódio.